Mesmo de quarentena, longe de tudo e de todos, é o momento em que estamos mais próximos desde bons longos anos. Conseguimos deixar de lado muito do estresse dos dias cotidianos e acabamos lembrando de algumas raízes que, devido ao caos na política ou até mesmo na economia, acabamos deixando de lado. A preocupação com o outro e a hospitalidade, até mesmo a recepção do povo brasileiro, sempre foi uma característica de todos nós, e essas se tornaram nossas raízes, por mais que sejamos um país com apenas 520 anos de história. Algo que no ponto de vista histórico não é muito. Mas agora, como nesse tempo de quarentena, a cultura pode ajudar a lembrar das raízes que ainda não criamos. Acredito que a arte, de forma geral, pode ajudar a falar muito bem de como podemos nos aproximar mais enquanto povo. E justamente essa arte que está presente todos os nossos dias, por mais que tenhamos nos acostumado com a sua presença, que pode ajudar a falar um pouco mais da gente. E para começar a falar um pouco mais do povo brasileiro, acredito que precisamos olhar para o interior, tanto da gente quanto do Brasil. E Bacurau vai ser justamente a porta de entrada para começarmos a entender mais sobre nós mesmos. O filme retrata muito da relação do Brasil agora, seja com a ideia de que um estado, por estar mais urbanizado que o outro, ou até mesmo reproduzindo o estilo de vida de um país de primeiro mundo, que segundo ele é mais civilizado, acabamos excluindo uma parte de quem somos nesse discurso. Pois justamente ao olhar para uma ideia de civilização de primeiro mundo, acabamos julgando nossas próprias tradições pelo modo e cultura de outras civilizações. Isso, na verdade, ao invés de exaltar um estilo de vida, por assim dizer, com todas as aspas, desenvolvido e culto, na verdade só mostra o quão nós rejeitamos a nós mesmos e as nossas raízes. Que por mais parecido que fiquemos com os outros, nós nunca seremos eles. Acredito que está aí a real força do povo brasileiro. Que por mais colonizado que sejamos, eles também nunca serão a gente. Isso partindo da ideia de que o que não nos mata só nos deixa mais fortes. É aí que reside as raízes. Que por mais que se escondam por baixo de um solo onde tudo se planta e tudo se colhe, é onde crescemos e vivemos. É onde nossos pais, filhos e avós viveram e ainda viverão toda a história de uma nação. Ajudando a moldar o futuro de um Brasil que, por mais que tente ser colonizado pelos holofotes artificiais de uma vida estrangeira, aqui nossas estrelas brilham mais. E são essas estrelas que ardem dentro de cada um que aqui vive, seja em Bacurau, ou seja em São Paulo, seja em curitibanos ou até mesmo no Rio de Janeiro. E é angustiante pensar como podemos deixar de lado quem fomos por uma mera ilusão de quem um dia podemos ser ao rejeitarmos o passado em busca de um futuro sem história. Porém, na busca por ser civilizado por um comportamento de normas e etiquetas, se esconde um processo civilizador. Assim como comenta Norbert Elias no livro da Sociologia publicado pela editora Globo. E nesse processo, o qual busca um comportamento dito civilizado, se mostra não mais que uma ascensão das maneiras europeias, como um padrão a ser seguido, como estilo de vida, religião e até mesmo higiene pessoal, o qual se revelava como um componente-chave para o processo de disseminação cultural civilizatório. Mas nisso, além de negar uma identidade brasileira, o posicionamento excludente afasta também a sua própria identidade. Pois já que você renega as selvagens raízes brasileiras, a pessoa acaba se perdendo em um limbo onde não é europeu o suficiente para ser branco e não é brasileiro o suficiente para aceitar suas próprias raízes. Então, no fim das contas, quem é você? É justamente essas raízes e origens que Bacurau tenta nos trazer de volta. Seja no início, onde a música é cantada pela Gal Costa, com a letra de Caetano Veloso, acaba fazendo mais sentido, já que, como a própria letra fala, minha paixão há de brilhar na noite, no céu de uma cidade do interior. Bom, se no início de Bacurau já foi assim, quem dirá o resto? E realmente nenhum outro aspecto subjetivo da obra deixa a desejar. E um dos pontos o qual mostra justamente esse simbolismo de retorno às raízes é quando o professor, um mentor já de cabelos brancos, o qual busca mostrar para os alunos onde está Bacurau. E ao ver que no maior sistema de mapas de buscas do mundo a cidade não se encontra, ele retorna às raízes, em um mapa amarelado pelo tempo e um quadro negro gasto na sala de aula, o qual mostra com detalhes Bacurau. E o fato de ter sido desenhado à mão só enfatiza mais como nós construímos e modelamos o mundo em que vivemos, e que a valorização desse meio também só vai surgir pela gente. Mas como construir as lembranças e as memórias
dessas raízes que ainda não criamos? A resposta de como só vai surgir pela vivência com o meio, pois o próprio envolvimento com a cidade, com o espaço que a gente vive, só vai surgir de acordo com as necessidades e a história de um povo. E a cidade vai ser justamente uma das memórias mais vívidas desse povo, já que ela só pode ser preservada e moldada seguindo as necessidades históricos-sociais de um povo. E compreender essa influência do contexto e as necessidades dos indivíduos de moldar o meio em que vive nos ajuda a compreender melhor como estamos construindo nossas próprias raízes, pois principalmente ao analisar Bacurau como obra, precisamos olhar com o mesmo respeito à cidade que olhávamos cada personagem e cada cidadão que a compõe, pois o personagem principal dessa história é justamente a cidade e o pássaro, que representa toda uma civilização e que vai justamente carregar o nome do filme. E justamente contrariando um pensamento separatista das raízes culturais que temos, afirmo novamente algo que o filme já deixa bem claro. Bacurau não é um passarinho, é um pássaro. Ao afirmar isso, começamos a consolidar cada vez mais uma identidade cultural, a qual serve de contraponto aos modos do colonizador, assim como Michel Pollack apresenta em seu artigo sobre memória e identidade social. Nos é apresentado por ele como a associação ao sentimento também ajuda a moldar a identidade histórico-social, pois ao ligar a existência de um fato, por mais que cronologicamente errôneo, com o sentimentalismo mais palpável e as memórias dessa era podem ser passados adiante com uma herança herdada, fazendo com que não só o tempo histórico seja lembrado de forma vívida, mas sim se associe ao interno da civilização e da sua cultura, moldando desde costumes à autopercepção de um povo. No Brasil tivemos alguns movimentos os quais buscavam compreender mais do povo brasileiro, seja pelos movimentos do modernismo no Brasil ou até mesmo o manifesto antropofágico, e retornando com a Tropicália, mas isso já é buscado e refletido desde o romantismo no Brasil e o surgimento do brasileiro pela indígena. E ao se comentar sobre o movimento modernista, não tem como não falar da pintora, tradutora e desenhista Tarsila do Amaral, qual é um nome muito importante no modernismo brasileiro e acaba por influenciar o filme até mesmo em um de seus enquadramentos. Bacurau se propõe a trazer consigo as lembranças das raízes que marcaram os movimentos brasileiros que comentei anteriormente. E o principal deles que quero dar destaque inicial é o Manifesto Antropofágico, o qual em uma de suas partes fala a seguinte frase: encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos turistas, no país da Cobra Grande. Esse trecho em específico retrata muito bem o amor à pátria em suas contradições, já que uma pessoa só se orgulha de sua real nação quando ela mesma acaba por se afastar dela em busca de uma vida melhor, ignorando justamente o processo de se criar uma vida melhor aqui. E isso vem desde as raízes de suas fundações, pois ao sermos uma terra de exploração, o qual foi fundada pelos escravos, que aqui após duras penas conquistaram sua liberdade, pelos imigrantes que rejeitaram suas tradições e raízes em busca de um futuro digno, e os turistas que aqui passaram a reforçar ainda mais seu colonialismo e o quanto que o que vem daqui não é igual, nem digno de comparação ao que é europeu ou americano, por mais que tente se igualar. Então nessa tentativa voltamos ao indígena, voltamos realmente às raízes tradicionalistas que construíram esse país, principalmente por uma associação do indígena ao português, tanto em linguagem quanto em cultura, pois o português ao chegar debaixo de bruta chuva vestiu o índio, pena que não era um dia de sol, pois aí o índio teria despido o português. Acredito que mostrar o quão atemporal é essa questão e como a arte pode ajudar a superar as barreiras e ajudar a fundamentar as raízes que ainda não criamos, que quero falar da música no Brasil. Não só como citei antes com a Gal Costa e com o Caetano Veloso, ou até mesmo com a Tropicália, mas sim com um dos artistas que em 2016 foi um dos marcos do rap no Brasil. Mas não vou falar de Suicídio, que no caso é uma música que justamente critica o eixo Rio-São Paulo para a produção de arte, tanto no rap, ou até mesmo expandindo isso para outras formas de arte. Assim como a entrevista com o Silvério Pereira Lunga critica justamente essa centralização da cultura, o qual ainda exalta o que vem de fora, mas rebaixa o que é produzido aqui dentro. Então, para complementar meu argumento sobre o Bacurau, acredito que precisamos ir até a catarse final, que é a última luta do filme. Diomedes Chinaski, em sua música O Aprendiz, comenta: honrosas lutas sujas cuja oculta sorte fez com que eu matasse a morte. Sim, a arte mata a morte. A arte eterniza os momentos e sentimentos, fazendo com que os nomes como Bacurau sejam gravados nos céus, além da sua própria cidade. Esses nomes também serão marcados na história de Bacurau. E é justamente isso que os diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles querem mostrar ao indicar que a resistência sai dos museus e das escolas, ao optar por deixar a mancha de sangue na parede do museu
indica também como todo esse período de resistência também vai entrar para a história daquele povo. E prender um dos estrangeiros no subsolo da cidade, o qual é encontrado por Lunga, ao se orientar pelo marco azimuth de Bacurau, o qual, em termos de navegação, tem o mesmo significado que um rumo, indica ainda mais o simbolismo por trás da obra. Não posso deixar de mencionar a principal morte, ao meu ver, que é a primeira no museu, quando a população justamente começa a revidar. Bacurau é um pássaro noturno extremamente agressivo, e o que justamente os diretores demonstram com todo cuidado nessa cena é mostrar todo o retorno e a agressividade desse pássaro estampado literalmente na camisa de uma das ameaças estrangeiras. E matar ela no museu, no lugar mais envolto de raízes da história desse povo, com as armas de uma resistência anterior a esse tempo, justamente mostra o quão é importante dar valor às raízes, pois justamente sem essas armas e sem as lutas anteriores não seria possível defender quem somos hoje. E além disso, contrariando críticas e comentários falando que não tem uma luta direta e que seria mais interessante o filme mostrando uma das cenas da população contra os estrangeiros, e aí que Bacurau nos mostra a diferença entre eles e nós. E que ainda mais não é um filme de violência, pois aqui a luta travada entre eles, assim como o rapper aponta na primeira linha de seus versos, são honrosas lutas sujas cuja oculta sorte. Não temos por objetivo tornar as armas e a batalha aqui algo fetichista de um gênero de faroeste, e muito menos tornar essa violência como algo de orgulho, pois, como a própria placa da cidade indica, se vier vem em paz. Pois ao mesmo tempo que essas mortes vão fazer parte da história, e a resistência também vai fazer parte da memória desse povo, de forma honrada, nós vamos velar nossos mortos. Mas também por essa mesma honra, vamos continuar mantendo vivas as raízes e as memórias da terra onde viemos, e de onde pisaram nossos pais e os pais dos nossos pais há muito tempo atrás. Então, ao conhecer mais sobre a obra e sobre o Brasil, a cultura se torna cada vez mais viva, em cada aspecto da nossa vida, ao ponto de obras consagradas por absorverem já a mitologia que está ao nosso redor, comecem a ser parte importante de quem somos. E grandes exemplos de obras assim que crescemos juntos e moldam quem somos e retratam cada vez mais uma identidade nacional, temos o Castelo Rá-Tim-Bum e o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E agora podemos perceber ainda mais essa influência da vastidão do misticismo em artistas digitais, seja representando e trazendo referências no trabalho artístico como Mike Azevedo traz em suas obras, ao contemplar toda a vastidão da cultura e dos mitos nacionais. Então, nesse ponto, muito mais do que só consumir a arte e a cultura de onde viemos, é também importante ver como passamos essa influência em nossos trabalhos, pois ao deixar muito da nossa cultura de lado, acabamos importando para a nossa arte as influências externas em busca de reproduzir uma linguagem visual estrangeira, por considerá-la melhor enquanto continuamos rebaixando tudo que a gente produz aqui dentro. Porém, ainda há como trazer muito dessa influência para a arte e criar obras magníficas. O Utopia Art Experience, evento realizado pela Escola Revolution, mostrou um pouco mais das capacidades de criar com influências de um Brasil futurista, mostrando o quanto ainda é um material riquíssimo para criações novas e com storytelling magnífico. E o exemplo desse desenvolvimento e dessas artes, usando monumentos históricos, seja como a Igreja de Santa Efigênia, assim como Alexandre mostra na ligação amorosa de uma raça alienígena futurista com os humanos e que acaba sendo reimaginada em sua totalidade pelo Gustavo Torqueto, o qual justamente extrapola para o externo de toda essa cidade colonial que participou de grande parte da nossa história, muito além só do Brasil colônia, por assim dizer. Trazer o mundo à nossa volta para a nossa arte, para o nosso interior, torna a obra mais humana e mais palpável, pois muito além das influências dos estudos e cursos que fazem a nossa técnica mais desenvolvida, é o mundo à nossa volta que faz sermos quem somos. Mas agora fica a pergunta a você, artista. O quanto da voz dessa vastidão do mundo à sua volta você está disposto a escutar? E o mais importante ainda, quanto desse mundo você está disposto a expressar na sua arte?